Ei, gente, boa noite. Oi, Lu, boa Tá noite. joia, Júlia? Ei, Joia. ei, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Lu. Boa noite, gente. Ó, boa noite, Alice, Ezequias, Felipe Dias, Júlia, Grazi, Jonathan, Júlia Paz, Luana, Pamela, Tainara, Thaís Gomes. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, viu? Deixa eu verificar aqui com vocês. Já, ó, vou aproveitar só para confirmar aqui dos trabalhos que eu recebi, tá? Só um minutinho, deixa eu colocar. Eu não tenho como. Não, tenho sim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que aí dá para vocês verem e acompanharem comigo. Olhem só, eu recebi e tenho aqui comigo. Deixa eu ver, eu acho que tá. Não, então acho que são certos. Vejamos. O da Floresta Amazônica, Bioma Pampas, Cerrado, Pantanal, Caatinga. E Pantanal, na verdade, foram 2. Não, tá faltando. Ô, Lu, Oi. eu te mandei o segundo, é porque no primeiro eu fiz um ajustezinhos e te mandei, vai ser o segundo. Vai ser o segundo, tá? Então eu só Isso. tá aqui. Eu até coloquei o 2 porque eu fiquei na dúvida se. Eu fiz uns ajustes. Ok. E as Obrigada. meninas, sem problema. E as meninas da Caatinga, tem alguém aí que possa só confirmar se tá certinho? Tem eu, tá certo. Eu te mandei um agora porque Foi. tá faltando uma foto. Vê, por favor, se é isso mesmo. Vou passar aqui para você. Ô, Lu, Oi. Oi, Ezequias. Pode falar, Ezequias, tá joia? eu te mandei. Boa noite. Boa noite. Eu te mandei agora, Mata Atlântica. Você até respondeu o e-mail. Eu não salvei aqui, não. Deixa eu ver. Eu vou olhar. Por isso que eu quero confirmar com vocês primeiro. Porque aí. Deixa eu admitir o Pedro aqui. Porque aí depois para vocês fica mais tranquilo da gente. Não tá. Não tá mostrando, não. Bem. Deixa eu colocar aqui. Só quero. Então faz o seguinte: da Caatinga, na hora que for apresentar, a gente abre o de vocês. Eu acho que eu tenho que habilitar a edição, é isso. E aí vocês veem direitinho. Eu respondi sim, Ezequias. Tá bom, se não tiver direitinho, dá pra gente continuar mesmo. É só porque ficou todos com fotos e um ficou sem foto, entendeu? Tudo bem. E aí uma coisa. Tá, não, sem problema. O seu, Ezequias, é porque o seu eu coloquei aqui, porque ele entrou como se fosse um. Ele não entrou como PowerPoint. Eu coloquei o link no. Deixa eu. Aqui a Valesca tá entrando. Eu coloquei. Ele veio como link e eu coloquei aqui como link. Ele não é assim, não? Olha só, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É porque ele é grande, né? É porque o arquivo é grande. Uhum, é por isso que caiu como link para você. Tem como você não consegue baixar, não? Assim, olha. Clica naquela setinha de download, no cantinho da tela. Aqui? Perto da impressora. Aqui. Perto da impressora. Entendi. Isso. Deixa eu ver. Porque na verdade, na hora que eu vi assim, eu já copiei. Tá. Abrir com. Ok. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade eu tenho que fazer isso. Aqui, tá abrindo. Habilitar. Mata Atlântica. E vou salvar com. Ok, Ezequias. E aqui, ó. Aqui para as meninas. Aqui, ó. Trabalho Biogeografia. Mata Atlântica. Ezequias. Eu fui recebendo e abri uma pasta, que são tantos trabalhos, tantas disciplinas, e para mim ter uma organização aqui. Então tá, então agora tá salvo. Deixa eu ver aqui que tem gente aguardando, ok. Então eu posso até fechar isso daqui, quanto mais coisa aberta, pior. Deixa aqui a Mariana França, ok. Eu coloquei aqui de avaliação. Bem, então vejamos, deixa eu abaixar aqui. Então acho que agora tá completo. Deixa eu só aqui, gente, que eu tô com som
Áudio desativado. Um som no meu celular e ninguém merece. Bem, deixa eu começar aqui. Sempre eu acho importante para a gente dar início aqui a nossa... Só um minutinho, gente. Não quero pegar aqui. Pedro. Mas por que... Só um minutinho, que eu não sei por que ele não está. Só um pouquinho. Ele não está aqui, gente. Deixa eu abrir isso daqui. Isso. Aqui. Professora, Pode falar? você consegue olhar se a Letícia tá no lobby? Porque ela falou que tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Não tem o nome dela aqui, não. Tá bom, vou avisar pra ela, obrigada. De nada. Pode falar com ela que se aparecer aqui, eu atendo ela, né? Admito ela na hora, tá? Mas ainda não apareceu o nome dela aqui nenhuma vez. Gente, é o seguinte, eu sempre gosto aqui, porque a gente também deixa registrado na nossa live, né? Que está sendo gravada, então acho que dá organização. Deixa eu pôr aqui que tem gente... Valesca, aí a Valesca mesmo é a segunda vez que eu admito ela. Bem, então só para a gente ter essa organização aqui, vou colocar pra gente, tá? Só um minutinho aqui. Isso. Hoje, então, é o dia da apresentação dos trabalhos, né? Chama a atenção de vocês que hoje também é a data máxima que a gente tinha colocado para que amanhã, né, eu vou dar uma olhada para quem fez a atividade diagnóstica e de aprendizagem da nossa disciplina lá no AFA, tá bom? Então, quem não terminou das unidades 3 e 4, depois não deixe de terminar, porque amanhã eu vou ver, né, quem fez, e aí eu lanço os 200 pontos pertinentes à nossa disciplina. Então, amanhã eu consigo fechar, né, os 1.500 pontos da parcial. Já vou lançar as notas referentes à apresentação do trabalho de vocês hoje e também esses 200 pontos referente à realização da atividade diagnóstica e de aprendizagem, tá bom? E fora, logicamente, essas são atividades que têm a nota, né, já institucional, mas que aquele é automático da instituição. Esse daqui é justamente para vocês poderem fazer, dar aquele estímulo de vocês fazerem um pouquinho antes, para a gente poder fechar né, a pontuação. A apresentação hoje dos trabalhos, nós fizemos a realização dos sorteios, né? Então, hoje vocês vão desenvolver um trabalho onde farão a apresentação do bioma sorteado. Vocês estão livres para apresentar da forma que julgarem mais pertinente, quer seja banner, elaboração de um vídeo, slides, enfim, como a criatividade sugerir. Entretanto, não se esqueçam de que o trabalho deva conter conteúdo e fundamento científico. Importante, vocês também deverão finalizar a apresentação do bioma contextualizando a biogeografia e conservação, que foi um tema abordado na nossa unidade 4. Neste item, vocês deverão contextualizar com os problemas atuais enfrentados pelo bioma. A apresentação e discussão dos trabalhos é hoje com tempo de apresentação entre 10 a 15 minutos, tá bom? Bem, aqui eu acho que a gente não vai precisar, né? Pelo que eu vi ali, o pessoal já foi realmente muito esperto. Eu vi ali os comentários, né? Eu só fui ver agora à tarde as mensagens. O pessoal já estava ali numa fila, né? De quem, em termos de apresentação. E eu sempre deixo, né? Eu acho que fica melhor. Deixa eu abrir aqui, ó. Um é o Floresta Amazônica, da turma do Jonathan. Tá confirmado? Isso mesmo. Vou abrir aqui agora, tá? Beleza. Eu sempre gosto de deixar realmente vocês à vontade, porque aí, às vezes tem grupo que por algum motivo não pode começar naquele momento, né? Então, acho que é uma maneira mais tranquila da gente fazer a gestão aqui, tá bom? Então, olha, beleza. vendo aqui. Vou colocar aqui. Meu pai, o que é que ele tá? Difícil. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui. Agora sim. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui a área. Aqui.
Ó, então nós vamos combinar o seguinte, gente. Vamos dar início, tá? Às apresentações. Fiquem à vontade. Vocês já sabem, a gente está em casa. Depois, se os colegas quiserem fazer alguma pergunta, também fiquem à vontade. Não precisam achar que vocês estão intimidando os colegas, tá? Enfim, vamos dar início agora, tá? E depois eu tentei numerar aqui até o ponto que vocês foram se manifestando aqui em termos de apresentação. Na hora que chegar um ponto, a gente pergunta quem tiver interesse de ser o próximo, tá bom? Primeiro a gente vai obedecer essa sequência. Então, é a floresta amazônica, né? Então, podemos... E vocês, por favor, porque hoje tem que ficar passando o slide e eu vou passando aqui, vocês podem me falar para me passar, tá? Porque para me orientar aqui a apresentação. Então, gente, podemos começar. Beleza. Boa noite. Boa noite, galera. Então a gente vai começar com a floresta amazônica. Uhum. Pode passar, por favor. Os alunos são a Alice, Bruno, Felipe e eu, Jonathan. Pode passar. Pode passar essa também? Pode, sim, por favor. Aí eu vou falar um pouco sobre a história da floresta amazônica. Ok. Tá bom? Então, com a extensão de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia que conhecemos hoje, há milhões de anos atrás, era um grande monte com clima árido, que não deixaria ser possível a formação de floresta na América do Sul. Ainda quando a América do Sul e a África eram um só continente, antes mesmo da Pangeia, o clima que existia ali não deixaria ter a formação de uma floresta. Toda a biodiversidade que vemos hoje foi formada há cerca de 6 milhões de anos atrás, através de incontáveis mudanças climáticas, pouco a pouco foi se formando. Também afetada com mudança geológica, que é a formação de montanhas, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é onde o rio Amazonas nasce. O maior rio do planeta, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados ao longo da floresta tropicais. Aí você pode pular o slide, por favor. Eu vou, Jonathan. É só que a Mariana pediu. Claro, claro. Tá? Só que, inclusive, até eu aproveitar a oportunidade, gente, tem hora que eu vou ser obrigada a fazer isso, tá? Vocês me desculpam, mas é porque o colega tá pedindo para entrar, tá? Então, provavelmente isso vai aparecer, né? Vai acontecer mais vezes, então já peço desculpa e a gente vai contornando aqui, tá bom? Não, tá tranquilo. Pode passar, né, Jonathan? Pode sim. Beleza. O primeiro contato da floresta com os humanos foi com tribos indígenas que habitavam na região há mais de 10 mil anos atrás. A quantidade de índios que ali habitava na era pré-colombiana, antes da chegada dos europeus, era em torno de 1 a 10 milhões. Naquela época era dividido em várias tribos. A Amazônia era grande e importante para as tribos indígenas. Além da admiração e a conexão, eles têm com a floresta uma boa parte de estilo de vida deles, né? Que é relacionada com o tipo de ferramenta, a medicina, a comida, tudo isso que vem da floresta. Mas hoje, o número de indígenas está muito abaixo do que era antes, graças aos europeus. Aí pode passar também, Lu, por favor. Beleza. Os europeus chegavam ao continente no século XVI e que teve impacto catastrófico. Ao longo de 250 anos de conquista e colonização portuguesa, muitas tribos indígenas foram mortas por arma de fogo, mas a que foi mais causa de morte foram as doenças trazidas por eles, quando eles chegaram à Europa. O primeiro europeu a pisar na Amazônia foi o espanhol Vicente Pinzón, em janeiro de 1500. Foi bem acolhido pelos índios na região, mas apesar da fantástica, sua viagem foi marcada pelo primeiro choque cultural,
e o primeiro ato de violência contra os povos da Amazônia. Bison aprisionava os índios e levava consigo para vender como escravos na Europa. Pode passar, por favor. Então, eu vou aproveitar aqui que tem gente que parece que tentou entrar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Só um minutinho. É a Sara. Ai, que aí te atrapalha menos. Ok. Ok? Ok, desculpa. Na chegada dos europeus, a Amazônia foi apelidada de Inferno Verde, por conta do calor forte e dos perigos que encontravam na mata. O nome Amazônia foi dado em uma das expedições europeias, quando o explorador espanhol Francisco de Orellana estava fazendo passeio quando foi atacado por um grupo de indígenas de mulheres, utilizando arco e flecha, e depois disso começou a chamar elas de Amazonas, igual à mitologia grega. Pode passar também, por favor. Aí eu vou falar alguns dos acontecimentos, os principais acontecimentos que teve até hoje. Em 1637 foi a primeira grande expedição para extrair frutos, cacau e castanha, que interessou muita gente e fez com que imigrassem para a região da floresta. No século XVIII, a agricultura e a pecuária ganham força em mão indígena não suficiente, então trouxeram os negros africanos para trabalharem como escravos. Em 1900, o mesmo produto foi explorado na Ásia, e assim fez com que a região da Amazônia ficasse esquecida. Mas em 1939, na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas foram impedidas de acessar o produto na Ásia. Sendo assim, os Estados Unidos firmaram um acordo com o Brasil, onde eles iriam investir em nós e iríamos dar mão de obra para eles, trabalhando nos seringais da Amazônia. Em 1964, no início da ditadura do Brasil, a Amazônia sofreu uma nova marca, quando foi dada início à construção da Transamazônica, que eram obras rodoviárias em direção à Amazônia, e assim diversas áreas que eram desmatadas, e assim os sinais de destruição foram ficando cada vez mais claras. Em 1989, começou o impacto gigante das plantações de soja naquela região, que eram os principais produtos de exportação do país. E assim o número ficou com 41 milhões de hectares desmatados. E no século XXI, onde a comunicação e a tecnologia avançam como nunca antes, os estudos sobre os impactos humanos na floresta das Amazônicas estão cada vez maiores, e assim formadas diversas ONGs para combater o desmatamento naquela região. Mais da metade do desmatamento acontece por causa da pecuária, que já ultrapassou mais de 1 milhão de cabeças de gado, que para criar as áreas têm que ser desmatadas. E tá como está hoje. E esses foram alguns dos pontos das histórias, das principais, né, da floresta amazônica. Aí agora a Bruna vai dar continuidade. Ok, Jonathan. Boa noite. Ei, boa noite, Bruna. Tá joia? Joia. Ô, Bruna. Então só falar. antes de você começar, dê um sinalzinho aqui que tem gente que tá querendo entrar. Então é só um minutinho que aí te atrapalha menos. Veja. Fica à vontade. É Rednilson. Deixa ele entrar. Aí. Que aí você... eu não te interrompo. Aí. Ok, Bruna. Obrigada. Então, eu vou estar falando da fauna da floresta amazônica e da flora também. A floresta amazônica, né, como a gente já sabe, é a maior floresta tropical do mundo e o maior bioma brasileiro. E também tem uma das maiores biodiversidades. Vou passar o slide, por favor. Então,
essa parte aqui, eu vou estar lendo porque não tem como. Essa parte aqui eu podia ter feito um resumo dela melhor, mas eu vou só dar uma pincelada aqui para vocês poderem entender um pouco, para a gente chegar mais na frente. Então, a bacia hidrográfica, né, possui a maior biodiversidade de peixes do mundo, entre 2.500 a 3.000 espécies. E vivem, né, 1.300 espécies de pássaros e 300 espécies de mamíferos, entre outros, porque na frente tem uns números. Pode passar o slide, por favor? Pode passar o slide, por favor? Eu passei. Não é esse daqui, top 10, não? Eu achei que... Ah, tá. Eu viajei. Eu acho, porque eu acho que dá um tempinho entre eu passar aqui e aparecer para vocês. Qualquer coisa você me fala. Aqui no top 10, né, que tem a onça-pintada, a arara, o mico-leão dourado, o boto, o sapo, a garça, e eu vou estar falando de alguns, tá? Eu não vou falar de todos para não tomar muito tempo, mas eu vou estar falando de alguns. Certo? Ok. Então, a onça-pintada, né, ela é um símbolo, né, só que é no Pantanal. Ela é um símbolo no Pantanal, mas ela também é uma espécie nativa na Amazonas. E as onças pintadas, né, elas gostam de caçadas fáceis. Esse é o seu hábito. E acaba que contribui para o equilíbrio, né, da natureza, ainda que o benefício para o equilíbrio da mata, ainda quer dizer que o equilíbrio mata, porque esses felinos estão na lista dos animais ameaçados de extinção. E por alguns fazendeiros que costumam abater, né, para proteger seus rebanhos. Logo no Amazonas, que tem muitos rebanhos, então muitos fazendeiros acabam matando para poder estar protegendo, como uma forma de proteção, né? Apesar que é uma forma triste, né? Já que vai matar os felinos. E também outro risco é o desmatamento, porque quando acontece o desmatamento, as onças não têm muito um lugar assim estável para estar. E aí elas acabam indo para as fazendas, acabam sendo mortas e tudo mais. O outro animal que eu vou estar falando é o mico-leão dourado. O mico-leão dourado ele é um dos primatas mais raros do planeta. É fantástico esse animal e é uma espécie que se alimenta de frutos, insetos, pequenos invertebrados e, eventualmente, que gosta de árvores. Ele é listado como uma das espécies brasileiras que estão ameaçadas de extinção. Eles quase desapareceram devido à recorrente captura para zoológicos ou criação como bicho de estimação. Também tem o boto, né? O boto, ele é muito conhecido, né? Principalmente o boto cor-de-rosa, porque faz parte do folclore brasileiro. Tem até a história dele no folclore, que é um pouco triste, mas eu não vou estar falando sobre isso agora. Então, os botos são conhecidos pelo seu comportamento brincalhão, semelhantes ao dos golfinhos. Eles também se alimentam de peixes, lulas, crustáceos, e conseguem engolir sem mastigar. Privilégio, né? Engolir sem mastigar. Esses animais são ameaçados pela cultura local. Os olhos dos botos são muito procurados para servir como amuleto do amor. As pessoas acreditam que quem possui um olho deles arranja um namorado muito fácil. Outro animal que eu vou estar falando também são a garça real. Então, a garça real, ela possui um bico azul, delicados, as penas dela, penas que saem, né, da base de sua nuca. Ela pode ser encontrada nas imagens dos rios da Amazonas, ela costuma se alimentar de peixes, mas às vezes também costuma comer alguns insetos que fica, né, próximo à água. A outra espécie que eu estou falando é a árpia, que a árpia, né, tem aproximadamente 2 metros de envergadura de uma asa aberta, né, até a outra, mesmo tamanho do urso pardo, né, aquele urso pardo, sem for o polar, e é também conhecida como gavião real, que eu mesmo não conhecia a árpia como árpia, né, só como gavião real. E é considerado uma ave de rapina mais poderosa do mundo. E
mesmo com esse tamanho todo, ela voa de maneira equilibrada, ela é habilidosa entre as árvores da floresta. Quando fecha suas asas, é capaz de exercer uma força de até 50 quilos, esmagando os ossos de preguiças, macacos e aves de médio porte. Uma forma dela se alimentar, né? Esmagando os outros animais, uma forma muito bacana. Então, o outro animal que eu vou estar falando, ou melhor, passa o slide, eu não vou estar falando não, porque eu já falei, né, dos 3. Isso, até para ver em termos de... Tá, Bruna? Por favor. É verdade. Então, aqui são algumas espécies, né, que são endêmicas da floresta amazônica, e algumas espécies aqui, como a anta, o boto cor-de-rosa, a garça real, o gavião, o jacaretinga, eles também, além de ser endêmicos, são nativos da própria floresta amazônica. Aí você pode passar, por favor, o slide. Aqui também tem outros, né, que é a mariposa, onça pintada aqui que é nativa e endêmica, né, só que ela também é do Pantanal, ela também é nativa do Pantanal. E tem também o peixe-boi, sucuri verde, sucuriana, sucururu. Pode passar o slide, por favor? Então, aqui tem alguns números da biodiversidade, né? Tem mais de 1.300 espécies de aves, né? Igual eu tinha falado lá atrás, que tem os números mais na frente. Tem mais de 3.000 espécies de peixe, 30.000 espécies de planta, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 348 de répteis, por aí em diante. Pode passar o slide, por favor. Então, agora a gente chegou na parte da flora, né? Então, aproximadamente 22% das espécies nativas do mundo é encontrado ali no bioma Amazonas, né? Aí, você pode passar de novo, por favor. Então, a Amazonas ela é dividida em 3 partes, que é a mata de várzea, mata de igapó e a terra firme. Eu vou estar falando rapidamente um pouquinho delas para vocês, ok? Então, a terra firme é um tipo de vegetação que é localizada, né, nas partes mais altas da região, abrangida pelo bioma. Por esse motivo, as áreas de terra firme não sofrem inundações. Um exemplo seria a palmeira e a castanha do Pará. A mata de várzea é um tipo de vegetação, né, que é localizada nas regiões de altitude. Essas áreas encontram-se alagadas durante um período determinado do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas inundam por um tempo menor. Já as áreas que são encontradas um pouco mais baixo inundam por um período maior. Um exemplo seria Palmeiras, também, Açaizeiro, Assacu, quer dizer, e aí só. Agora, a mata de Igapó. Eu não sei se é Igapo ou Igapó. Então, é um tipo de vegetação que é localizada nas regiões baixas, né, do bioma do Amazonas. E por esse motivo, essas áreas permanecem alagadas quase o ano inteiro. Praticamente o ano inteiro, essa mata de Igapó está alagada na Amazonas. Essa vegetação encontra-se geralmente ao longo dos rios e de águas negras. As espécies, o exemplo de espécies, né, seria espécies hidrófilas, quer dizer, adaptadas às regiões de alagamento, como a Vitória Régia e a Bromélia. Você pode passar o slide, por favor? Já vou, só um minutinho, porque eu vou admitir ali a aluna. É o William e a Mariana Castoreto. Ai, sejam bem-vindos, gente. Aí, mudei, tá, Bruna? Tá bom. Então, agora são algumas espécies, né, endêmicas da Amazonas, só que flora endêmica, que é a Vitória Régia, cacau da Amazonas, castanha do Brasil, capuaçu, seringueira. Eu vou estar falando da Vitória Régia. Então, a Vitória Régia, né, ela é considerada um símbolo da Amazonas. Ela pode medir até 1,80 metros.
quer dizer, 1,80 m de diâmetro. E também a planta muda de cor com o tempo e foi batizada com esse nome por um naturalista inglês, para homenagear a Rainha Victória. Além da Vitória Régia, né, também tem a castanha do Brasil, cupuaçu, vou estar falando de mais um, que é a castanha do Brasil. A castanha do Brasil também é conhecida como castanha do Pará, atinge de 30 a 50 metros de altura, e o fruto abriga de 14 a 24 castanhas, do alto valor proteico, que contém selênio, elementos que combatem radicais livres. O cupuaçu, ele ocorre na região muito específica do Brasil, né? A Amazônia já rompeu fronteiras e é amplamente usado pela indústria alimentícia e também pela indústria dos cosméticos, que aproveita a gordura natural da fruta, né? Cada planta produz em média de 40 frutos por ano, da cor castanha escura. A seringueira é um símbolo da Amazônia, né? Também é conhecida como árvore de borracha. Os povos da floresta amazônica costumam usar seu látex fresco, misturado ao óleo de ricino. Óleo de ricino também é muito utilizado na indústria, né? Indústria dos cosméticos. E, além disso, as sementes fornecem um óleo sedativo, usado também como tintas, vernizes. Eu acho que é só. Quer dizer, eu poderia falar mais, só que ia tomar muito tempo, entendeu? Ok, Bruna. Tem agora, mais alguém vai falar, né? Continua. Eu vou falar. Ok, Alice? Isso. Ok, Alice. Ok, obrigada, Bruna. Eu vou falar sobre a importância da floresta amazônica no Brasil e no mundo. Eu acho que é o próximo slide. Ok. O próximo. Isso, então. Eu vou tentar resumir aqui as coisas, porque o tempo tá meio apertado. Isso. A floresta... Pode começar? Pode, por favor, Alice. Tá. A floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais no mundo, desempenhando papel imprescindível na manutenção dos serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. É importante ressaltar que a qualidade do solo, como a gente sabe, na superfície da floresta amazônica, a gente tem uma camada grossa de matéria orgânica, mas a gente não pode esquecer que no solo, abaixo dessa serrapilheira, que é o nome que a gente dá para essa quantidade de matéria orgânica, é um solo extremamente arenoso, com um alto grau de acidez. Então, a gente tem que saber, né, que a qualidade do solo ela é importante com essa matéria orgânica, mas a gente tem que lembrar também do solo, que é extremamente ácido, mas que fornece todos os nutrientes necessários para aquela vegetação, para que ela consiga se desenvolver. Os processos como evaporação e transpiração da floresta também ajudam a manter o equilíbrio climático fundamental para todas as atividades econômicas e como agricultura. Eu vou falar mais para frente, no próximo slide, por favor, pode pular? Que são os recursos hídricos que a floresta amazônica ela oferece para a gente. A gente tem uma grande porcentagem de água doce na floresta amazônica, incluindo nos rios e nos aquíferos, sendo que nós temos um dos maiores aquíferos do mundo, se não o maior, que a gente chama ele de Saga. Ele fica na bacia do Marajó, Amazonas, Solimões e no Acre. No segundo parágrafo ali, a gente vai falar sobre os rios voadores, que nada mais são que grandes formações de nuvens extremamente carregadas de águas, vindo da evaporação do Oceano Atlântico. Ela vem subindo, ela vem caminhando e ela acaba desaguando na floresta amazônica. Esses rios voadores, eles são responsáveis pela regulação climática de alguns estados, como Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.
essas grandes massas, como são rios e elas são guiadas pelos ventos, elas acabam chegando na Cordilheira dos Andes. Elas batem nas paredes rochosas da cordilheira e acabam voltando, fazendo essa regulação climática de todos esses estados. Não somente Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, mas como outros estados também, mas principalmente aqui na região sudeste, a gente tem grande influência climática por esses rios voadores. Pode passar, por favor? A Amazônia e sua importância nas mudanças climáticas. Aqui a gente resolveu citar mais com a questão do desmatamento, que é onde acontece com as árvores da Amazônia, onde elas têm grande capacidade ao longo do seu corpo, né, de armazenamento do gás carbônico. A gente fala que no processo de desmatamento, com o corte das árvores, acontece essa liberação de gases na atmosfera, onde acontece o fenômeno do efeito estufa. Então, assim, seria de grande egoísmo a gente pensar que o desmatamento no Brasil, ele só vai trazer malefícios somente para o nosso país, ele vai trazer para o mundo inteiro. Então, essa é a importância dele. A gente também tem a evaporação, né, das árvores no processo de fotossíntese, mas especificamente aqui no nosso tema, a gente especificou mais o desmatamento. Pode pular. Biodiversidade e biotecnologia. Nesse parágrafo aqui, a gente quis ressaltar a importância da vegetação na utilização de fármacos e de todos aqueles benefícios, né, que a gente sabe que a base dos nossos medicamentos que nós usamos no nosso dia a dia, ele tem essa base vegetal, onde a gente consegue fazer grande aproveitamento dessa matéria, tanto para fármacos quanto para produtos estéticos, né? Então, é um benefício aí para a nossa biodiversidade e economicamente, né? Uhum. Eu vou passar agora para o Felipe, que a gente está correndo. Isso. Ok, obrigada. Felipe? Felipe? Ele tá dentro. Deixa eu ver aqui, gente, se o Felipe está. Ele estava agora. Vou olhar. Ele falou que o áudio dele não está saindo. Parece que ele está falando, mas não está saindo. Felipe Dias. Então tem como alguém completar aqui só para dar uma síntese pro trabalho? Felipe? Tá me ouvindo? Agora estamos, Felipe. Até tremi. Coitado. Vou colocar aqui, tá? Fazer a projeção aqui para você. Pra mim tá tudo certinho. Ok, Felipe. Eu tenho pouco tempo, então vou tentar resolver o mais rápido possível. Tudo bem, Felipe. Quero desculpar a todos, porque o tema realmente é grande, Amazônia. Não, tudo bem. Pode. Primeiramente, estou falando sobre incêndio, né? E que é um dos principais, não é o principal, mas é um dos principais causa do desmatamento. Eu peguei um dado de um artigo que diz que de junho de 2019 a junho de 2020 teve um aumento de 28%. Que eu coloquei esse dado, que eu pensei, que a gente tem globalização, isso a gente não conseguiu ainda diminuir. Lembrando que a maioria das queimadas são crimosas pelo próprio, porque é uma floresta amazônica, então está sendo causa natural. E eu trouxe o que poderia causar, que pode causar os incêndios. Um artigo pode causar a savanização da floresta amazônica. Porque, como o estado aí, temos a Serra Fileira. Quando tem incêndio nessa Serra Fileira, ela é destruída como o solo quase perto. E demora muitos anos para ela se curar. E também coloquei que as medidas mitigadoras ainda não são paradas. Lembrando também que o incêndio ele deixa o ambiente propício na Amazônia para ter vários.
coloquei também o comércio de madeiras. Eu coloquei em foco, porque nós temos ainda muito comércio de madeira legal. O comércio de madeira, dói muitas árvores, né? Não tem legalmente, ele não respeita a regeneração da floresta. Causa o quê? Acaba com a umidade social, tirando ali a evapotranspiração. E é o que é crucial para não só o bioma da floresta amazônica, mas vários biomas. Tem que correr, né? Agropecuária, coloquei como porque é o principal, pelos artigos científicos, é o principal meio de desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque é um consumo de carne, elevado, tem nós brasileiros, o mundo inteiro, faz com que haja mais desmatamento na Amazônia. Lembrando que existe, você está lá na frente, a forma de ter do lado, que é o que? Ilegal. Vão lá, desmatam, plantam, colocam pasto, replantam, isso tudo, lembrando aí, aumento da densidade populacional, científicos fiscais, que é o que? Científicos fiscais são os meios que eles arrumam para legalizar com licença as terras privadas. Tudo isso vem fragmentando a floresta amazônica, vem desmatando ela, reduzindo esse variado, reduzindo a nossa biodiversidade. E lembrando que a floresta amazônica falar que ela é não é. Na realidade, todo o trabalho criado na natureza volta para ela mesma. Então, se há uma fragmentação de habitat, com certeza está. Então, você pode passar, por favor? Ok. Você está falando próximo do microfone, Felipe? É porque tá picando muito e tá longe. Tenta falar o mais próximo possível, tá? Eu tô aqui para tentar ouvir direitinho, mas é só para eventualmente ficar mais audível para todo mundo, tá bom? Tá melhor um pouquinho? Aí assim melhora. Uhum. Tá bom. Aí eu coloquei a Amazônia 2020 porque eu fiz as pesquisas, né? E uma das principais é a desvalorização de profissionais, já que a gente vê que o nosso governo 2020 deixou que pessoas que não são capacitadas ou não são estudadas tomassem decisão na Amazônia sobre legalização, sobre licenças. E, peraí, que deu um travo. Vai. Oi? É porque... aqui voltou. O enfraquecimento de órgãos de extrema importância. Tá me ouvindo, né? Agora sim, Felipe. Tá. O enfraquecimento de órgãos, né? E que os órgãos ajudam muito a Amazônia. A luta contra o desmatamento vem de importância dos órgãos ambientais. E nesse ano de 2020 eles foram enfraquecidos. Tem até órgãos que foram impostos, né? Mediante as palavras do nosso presidente. Isso enfraqueceu e tirou a potência. Lembrando que esses órgãos têm a ajuda de outros países. Então se enfraquece. Também temos o aumento do desmatamento comparado ao ano passado, que é o que você tem lá na frente. 28% comparado a 2019 foi o crescimento do nosso desmatamento na Amazônia. Então, está voltando o slide. Ok. Eu estou correndo, desculpa. E eu já citei a legalização das griladas e aqui eu coloquei uns dados relevantes que mostram desmatamento em quilômetros e por anos. Tá vendo? Mostrando como que 2019, 2020 houve um crescimento enorme. Você pode passar. Aqui também são taxas de desmatamento na Amazônia. Eu achei muito interessante esse gráfico que mostra que, apesar de todas as reclamações que nós temos, ainda houve uma melhora se a gente olhar em 1995, em 2004, só que em 2019 há um crescimento, tá vendo? De 2019 para 2020. Pode passar.
Ô, Felipe, agora dá uma síntesezinha, tá? Porque senão eu fico com medo de faltar tempo para os demais colegas. Tá combinado? Você pode ir pro último slide, só para mim Vou. deixar. Aqui. Assim? É esse? Não, penúltimo. Ou seja, todo desmatamento, o da onça pintada. O da onça. Todo desmatamento que há na Amazônia causa um efeito enorme, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Lembrando que a pluviosidade ela é importante em todos os biomas, né? E vem 40%, se não me engano, ali da Amazônia. E aí nós temos extinção de espécies, degradação de habitat, falta de recursos e mudanças climáticas. Fechando que a Amazônia é muito importante para toda a nossa planeta Terra. Porque, além de ter o maior rio todo de água, de bacia de água também, é crucial que a gente lute pela Amazônia. Para puxar assim, mais à frente. Eu peço perdão a todos pelo tempo. Ok, não, Felipe, é porque eu fico tentando controlar aqui porque eu fico com receio em relação aos colegas, né? Mas ok, muito obrigada, viu? Aí, Alice, Bruna, Felipe, quero saber se alguém tem alguma pergunta. Obrigada, do Lu. grupo. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, ok, gente, eu agradeço vocês. Vou aqui passar adiante, tá? Imagens lindas, né? A Amazônia, ela tem, enfim, eu entendo porque tem muito assunto realmente, né? É um bioma cujo tem várias informações a serem passadas, tá bom? Mas eu vou deixar mais agora em relação aos meninos. Aqui as bibliografias que eles usaram, tá? Então, ok, gente, obrigada. Vamos aí para o próximo grupo, para a gente poder ir organizando aqui em termos de tempo. Olhem, aqui o segundo é o da Júlia, não é isso, Júlia? Isso, Lu. Então tá. Então vejamos. Deixa eu colocar aqui. Todos os biomas, né, gente, são importantes e tem coisa demais para poder falar. É verdade. Todos eles. Deixa eu só colocar aqui só um minutinho, por favor, Júlia. Estou aqui. Ok. Júlia, podem, né? Júlia e grupo, podem ficar à vontade, tá bom? Podem dar início. Beleza. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? O nosso grupo vai falar sobre o bioma Pampa. O grupo é composto por mim, né, Júlia, Luana, Pamela e o Pedro Dias. Bom, o bioma Pampa também é conhecido como Campos Sulinos. Pode pular, Lu. Também é conhecido como os Campos Sulinos, né? Eles são formados por ecossistemas naturais, né, com alta diversidade de espécies vegetais e animais. Ocupa cerca de 63% do estado do Rio Grande do Sul. Isso equivale a mais ou menos 176.496 quilômetros quadrados. Tá? E se estende pelo Uruguai e Argentina. Bom, a palavra Pampa significa região plana, né? E é de origem indígena. Agora o pessoal vai estar falando as demais informações sobre o tema. Ok. Bom, eu vou falar um pouco sobre a fauna. Tá me ouvindo, gente? Lu? Sim, Lu. Então tá. Tô ouvindo bem. Então tá bom. A fauna dos Campos Sulinos, ela é muito rica em diversidade, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pelo fato de ser uma região fria, né? E tem até ocorrência de neve, né, em algumas épocas do ano, né? Muitas pessoas pensam que lá não ocorre essa variedade tão grande de espécies, mas é bem ao contrário, porque lá é um ambiente com grande diversidade biológica. Aí nós colocamos algumas das espécies, né, endêmicas da região, que é a marmota, o beija-flor de barba azul
e esse sapinho fofinho aí de barriga vermelha. Pode pular, Lu, fazendo favor. E além das espécies endêmicas da região, os pampas eles também abrigam muitas espécies que estão ameaçadas de extinção. Aí a gente citou só algumas delas porque são muitas, né? Colocamos aí nas imagens o gato dos pampas, que é da família do leopardo, o veado campeiro, o pica-pau chorão, o cervo do Pantanal e esse passarinho aí que é o caboclinho de barriga verde. E na nossa pesquisa, Lu, a gente encontrou relatos de 102 espécies de mamíferos, 476 de aves e 50 espécies mais ou menos de peixe, né? Ou seja, ao contrário do que, né, muita gente pensa, apesar do clima frio e tudo mais, é uma região bem diversa, né, com relação às espécies presentes nela. Agora pode passar o slide, fazendo favor. O Pedro vai falar um pouquinho sobre a vegetação. Boa noite, todos me ouvindo? Sim, Pedro. Somos todos. Vou falar um pouco. Tá bom. Vou falar um pouco sobre a vegetação do bioma Pampa, que é basicamente a maior parte dele é composto por gramíneas e pequenos arbustos, não passando de 1 metro de altura. E lá o solo, por ser muito rico, é cultivado muita coisa lá, como arroz, milho, trigo, uva para fazer vinho, pêssego e... Pode passar, Lu. Por lá ser um ambiente de planície, lá e muita gramínea, é muito utilizado para, como posso dizer, produção de gado, de boi, de ovelha também. E lá é o único bioma brasileiro que fica restritamente em um único estado, que é o estado do Rio Grande do Sul. E ele é transfronteiriço também, se estende até a região do Uruguai, da Argentina. E pode passar. Eu já falei do solo fértil que lá tem, aí tá só explicando mais, aí pode passar. E lá também não é só plano, tem algumas regiões de colina também, essas regiões são chamadas de coxilhas. E lá também é a transição entre a mata de araucária e pode passar. Agora a Pamela vai falar um pouco sobre o clima do bioma pra gente. Boa noite, gente. Boa noite, Pamela. Eu vou falar então um pouquinho sobre o clima da região do Pampa. É um clima subtropical úmido, né, para ser mais específica. O ambiente lá, a temperatura média é de 18 graus. Mas no verão, um verão bem quente, né, costuma ultrapassar temperaturas de 35 graus. E no inverno, os invernos lá são mais rigorosos, que as temperaturas podem chegar a ser negativas, né, abaixo de 0. Lá chove regularmente, né, durante todo o ano. Então, não tem muita ocorrência de período seco. Na verdade, não tem ocorrência de período seco, né, devido a essa umidade do clima. Pode passar, por favor, Lu. Bom, em relação, então, à hidrografia, né, da região, os rios mais importantes lá que se destacam é o Santa Maria, o Uruguai, o Jacuí, o Ibicuí e o Vacacaí, que são rios que se dividem ali em 2 bacias hidrogeográficas, a Costeira do Sul e a do Rio da Prata. Essa hidrografia, né, essas bacias hidrográficas, elas apresentam boas condições para navegação. Então, elas lá são muito utilizadas como hidrovias, né? São utilizadas como hidrovias da região. E em relação à proximidade do litoral, né, a região mais litorânea, também existem lagos e lagoas. E dentre elas tem a Lagoa dos Patos, que é localizada ali no município de São Lourenço do Sul. Ela é a maior laguna do Brasil e a segunda maior da América Latina, com 265 quilômetros de comprimento. Então,
Bem grandona, abrange boa parte da região ali. Eu vou passar agora a palavra para a Luana, que vai dar continuidade. Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre os... Oi? Gente, vocês estão ouvindo? Opa. Não, parou. Eu ouço só você, Lu. O dela caiu, ela tá tentando conectar de... Tá, não, tudo bem. Ô Lu, enquanto ela reconecta, eu posso fazer um comentário? Pode sim. É que antes da colonização do Brasil, os povos que viviam no bioma hoje conhecido como Pampa era chamado como os índios charruas ou minuano. Eram índios bastante aguerridos, que não eram nem um pouco amistosos, e para os europeus exterminarem com essa raça, eles tiveram que armar os índios guaranis para já utilizar de uma forma uma guerra antiga entre eles para exterminar esse povo de índio tão irredutível que eram os charruas. Incrível. Ela já conectou aí? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Deixa eu ver. Os gaúchos ainda têm esse orgulho charrua deles. Os uruguaios também. Ela tá tentando conectar. Ô, Lu, é só um comentário aqui. Volta só naquela parte da água. Só pra mostrar aqui. Deixa eu pôr aqui. Volto sim. Deixa eu só... Aqui, da água. Isso. Esse daqui? Isso. Essa imagem aqui do lado, no caso do meu lado, tá à esquerda, né? Que é a da lagoa aqui. Essa aí é a do Lourenço do Sul, tá? Eu esqueci de falar, só para avisar mesmo. Isso aqui eu coloquei para uma ilustração, porque eu achei bonito, né? As cataratas, né? Então, mas só para dar um complemento mesmo, né? Ok. Mas a Lu não tá nem... Será que seria interessante, gente? Complementam? Então, a parte dela é sobre os problemas enfrentados, né? Eu vou dar aqui só uma breve introdução, aí ela tá conseguindo entrar aos poucos. Tentar, aqui apita e eu vou lá salvo ela, pode deixar. Então, os problemas enfrentados hoje pela região, após a pesquisa, a gente percebeu que é devido muito a essa pecuária, sabe? Porque devido a isso, acaba que degrada muito o ambiente, entendeu? Porque lá é rico de paisagens naturais e por causa disso está ficando com pouca paisagem, devido a extensa atividade pecuária. Aí você pode pular um pouquinho. Aqui. Aí, como eu tinha falado, né, a perda da biodiversidade compromete o potencial de desenvolvimento sustentável da região, né? Ou seja, acaba que muitas espécies venham a ser extintas. Então, acaba que uma coisa acarreta a outra, né? Eu não sei se ela conseguiu entrar para dar uma complementada aí. Não, né? Não. Aí, então, isso tem causado algumas mudanças climáticas, né? Como podemos perceber por causa justamente dessa degradação, né? E pode pular. Bom, a conclusão, no caso, que seria minha outra parte, né? Como podemos ver, o bioma Pampa, ele garante vários serviços ambientais importantes, né? Como a conservação de recursos hídricos, a disponibilidade de polinizadores e o provimento de recursos genéticos, né? Vimos que sua conservação, né, tem sido ameaçada pela degradação associada à invasão, muitas vezes, de espécies exóticas e o uso inadequado desse solo. Assim, né, é preciso encontrar alguma maneira de aproveitar esses recursos
né, de forma sustentável, pois com o manejo adequado, né, o uso da pecuária pode ser altamente produtivo e manter a integridade dos ecossistemas campestres e demais serviços ambientais, no caso, né? Se alguém do grupo tiver algum comentário, alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Deixa eu ver, porque barulho não fez não. Deixa eu ver se a Lu também tá aqui na sala. Vejamos aqui, ó. Não, que ela não, nem o nome dela não aparece, viu, gente? Então, podem completar, sim, deve verificar se tem mais alguma coisa que, pelo visto, às vezes ela nem vai conseguir entrar. Aí você pode pular o slide, né? Porque basicamente a apresentação é essa, foi bem objetiva, porque o bioma Pampa, querendo ou não tem tanta coisa igual um bioma da Amazonas, por exemplo. Então a gente procurou ser mais objetivo justamente por causa do tema também. Essas foram as nossas referências. Pode pular, Lu. E muito obrigada. Ok. Nós que agradecemos. Gostaria de saber aqui se tem alguém aí que queira fazer pergunta ao grupo. Não? O povo é muito caladinho, né? Ok, gente, eu agradeço vocês. Realmente o Pampa, né? Ele, de todos os biomas, ele que, na verdade, às vezes a gente encontra um pouco menos informação sobre ele, né? Embora seja extremamente importante, aquilo que a gente já falou aqui, todos são, né? Mas acaba tendo realmente, em termos de referência ali, às vezes um pouco mais restrito. Embora tenham publicações também, né? Não sei até se vocês acharam. Tem um livro falando sobre o Pampa também muito interessante para adicionar. Mas eu muito obrigada a vocês. O grupo, ok? Posso dar aqui por finalizado? Bem. Por mim, pode sim. Então, tá certo, Júlia. E fala pra Lu, tá? Tranquilo. Isso acontece mesmo. Ela falou aqui mesmo que ela não conseguiu entrar de jeito nenhum. Não fez. Aí eu falei com ela que eu falei a parte dela. Então, tá bom. Tá certo. Bem, agora, deixa eu só ver, confirmar aqui. Tá destaque para mim como terceiro o Cerrado, com Mariana Castorina. É isso mesmo, Mariana? É isso. Professora, a Mari, ela teve um probleminha com a internet dela. Parece que na região lá da casa dela tá tendo uma manutenção na rede. Eu não sei se ela vai conseguir apresentar, tá? Mas ela tá dentro do grupo tudo certinho. A Mariana, Júlia, você tá falando esse do Cerrado agora? Isso, a Mariana. Tudo bem. Tá certo, Júlia. Obrigada, viu? Por nada. Tá. É porque você... Entendi, Júlia. Ok. Tá bom. Deixa eu só anotar aqui, Júlia. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok, a Mariana, ela realmente vira e mexe, a internet dela também vira e mexe, cai. Deixa eu ver aqui. 24. Deixa eu só anotar aqui para poder organizar. Espero que tenha gente entrando agora. Deixa eu colocar aqui. Cerrado. Júlia Ednilson. Só uma coisinha, porque não tem o nome dela aqui no banner de vocês. Tem sim. Não tá, não? É o segundo. Tá sim, Júlia Paz, Mariana, Redinilson, William. Tá sim, tá. Não, que eu pensei que fosse um nome único aqui. Não, ok. Deixa eu só colocar aqui. Júlia, Mariana. Ednilson. William. Antes de vocês começarem, gente, deixa eu ver que parece que alguém está querendo entrar. Aí a gente interfere menos na apresentação. Deixa eu ver aqui. Aqui. É a Luana e a Mariana. Vejamos.
Meninas, bem-vindas. Então, deixa eu só... Oi, Lu. Minha internet, como a Júlia eu acompanhei, ela falou que minha internet aqui tá fazendo manutenção e eu tô saindo e entrando toda hora, minha internet 3G. Tá, eu não tudo tô bem. conseguindo, toda hora eu saio. Tá, vamos ver vamos ver se você agora consegue ficar, mas eu já tô ciente do problema, tá bom? Então, gente, podem começar. Ei, William, tá joia? Tô te vendo aqui. E aí, tudo bem? Tô joia, e você? Bem, graças a Deus. Então, tá bom. Então, ó, podem ficar à vontade. Tá bom. Boa noite, gente. A gente vai falar agora do Cerrado. Como a professora falou isso, eu, Mari, Ednilson e Will. E eu queria só relembrar uma coisa antes de tudo. Eu não sei quem que passou o sofrimento de fazer a travessia lá com o Geraldo do Travessão, mas quem fez vai lembrar muito bem do Cerrado. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior do Brasil também. Aí no cantinho, a gente consegue ver o mapa que tá, essa partezinha aí da mancha, é a parte no Brasil que tem o Cerrado, então a gente consegue observar que ele é bem grande. Ele ocupa aí cerca de 22% do território brasileiro e ele abrange 10 estados brasileiros também. Ele é caracterizado pelas árvores de troncos tortuosos, arbustos e gramíneas. E ele também tem muitas espécies endêmicas, né? Acho que todo bioma tem as suas espécies endêmicas ali. E no caso do Cerrado, tem aproximadamente 4.400 espécies endêmicas. O clima do Cerrado é tropical sazonal. E a gente consegue ver no texto, ficou pequenininho na apresentação, mas eu vou ler aqui para vocês. Estima-se que a gente tenha 10.000 espécies de plantas diferentes, 759 espécies de aves, 180 de répteis, 195 de mamíferos, 30 tipos de morcegos e 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de borboleta e 500 tipos diferentes de abelhas e vespas. Então, é um bioma muito diversificado e a gente tem aí o prazer de ter ele aqui em Minas Gerais, né? E poder observar aí. Passou, deu a bola? Oi? Ju? Pode falar. Pronto, então eu vou assumir aqui, complementando o que minha amiguinha Júlia disse, né? Vou falando um pouco das espécies de ocorrência no bioma Cerrado, que como ele faz divisa com o bioma amazônico e também o bioma que foi relatado aí por nós, o pessoal aliás, a Mata Atlântica, desculpa, naturalmente algumas dessas espécies, né, transitam também entre esses biomas, que eu disse, a Mata Atlântica, o bioma amazônico. E aí a gente pode citar nessa transição aí, que já foram relatados vamos dizer, né, a transição, a caminhada entre esses biomas aí, do lobo-guará, que é muito famoso, é uma espécie símbolo do Cerrado, muito citado como sendo do Cerrado, mas também ocorre no Pampa, como os meninos disseram há um tempo atrás. Já tem relatos dele também na Mata Atlântica. E o bioma amazônico é mais difícil porque não é, ele precisa, né, campo mais aberto. O banner mostra aí espécie vegetal que, no caso, aí é o ipê amarelo, que antigamente era citado como tabebuia, na verdade, não sei se tabebuia impetigiose, agora está no gênero Androanthus, mostra calhandra. Podemos citar vários, né, a importância muito grande do Cerrado no tocante à alimentação das populações que vivem no entorno, como
a presença da mangaba, né? O pessoal faz a catação principalmente em Goiás, presença de mangaba, a presença da cagaiteira, que é uma frutífera espetacular da família das Plínias, mas é isso aí. Eu queria citar um pouco também da caracterização do solo do Cerrado, que é um solo geralmente rico em alumínio, e que além dessa propriedade, desse tipo de solo, né, que é a presença do alumínio, ele apresenta grande porosidade, fazendo com que a água tenha um escoamento muito rápido. Então, a presença desses, principalmente dos vegetais nessa região, pode-se dizer que é caracterizada pela presença de raízes pivotantes por essas características. Então, as espécies vegetais, eles tendem a ter essas raízes pivotantes, que são raízes mais profundas, justamente procurando a água, naturalmente, para sobreviver, toda a espécie precisa. Questão de insetos aí, de importância relativamente econômica, a gente pode citar a presença de meliponinas, que são nossas abelhas sem ferrão, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas essa abelha que ocorre aqui, que é a Apis mellifera scutellata, não é uma abelha que na verdade é do Brasil, na verdade é uma espécie exótica. Então o Cerrado, ele abriga grande quantidade de abelhas sem ferrão, e com uma importância econômica, aliás, deveria ter uma importância econômica relativa, mas infelizmente por entraves aí em questões legais, a gente não consegue criar elas comercialmente e para vender, na verdade, seus subprodutos, que é o mel e o pólen, né, que a gente já sabe. Posso citar como um desses exemplares aí a abelha Melipona quadrifaciata antidioides, ou vulgo mandaçaia. E aí eu passo a bola para o meu amigo Will. Boa noite, gente. Então, eu vou falar sobre a conservação do Cerrado. Como os meninos disseram, a gente pode ver aí no mapa também, é um bioma enorme, mas é um bioma que acaba sendo, às vezes, esquecido, porque essa imagem de um bioma seco, de poucas árvores retorcidas, uma diversidade menor de árvores frutíferas, né, de interesse, assim, de comercial, como a gente tem, por exemplo, na Mata Atlântica, nas florestas tropicais. Então, acabou sendo um bioma mais desleixado. E de alguns anos para cá isso veio mudando, porque a pressão em cima desse bioma foi só aumentando, né? Assim, os olhos das pessoas, os olhos do mundo estavam lá para as florestas tropicais, e o Cerrado estava um pouquinho esquecido, começou a ter alguns investimentos, alguns cuidados, né, pelos órgãos responsáveis. Então, foram criados, de 1998 para cá, 1994, desculpa, programas pró-natureza lá no Cerrado, que programas que desenvolvem a conservação. Se a gente olhar o mapa de Minas Gerais mesmo, a gente tem pouquíssimas áreas de preservação permanentes, as APPs, né, que são de bioma cerrado. A maioria delas são fragmentos de Mata Atlântica, aqui em Minas Gerais. Sobre essa conservação, eu, inclusive, faço um convite, né, para que todos assistam, eu vou até mandar no nosso grupo da faculdade, um documentário que fala sobre os cupins, que existe um programa de conservação também destes cupins, porque nesse documentário que eu vou mandar para vocês, vocês vão poder ver que o cupim é o que sustenta a vida no Cerrado, de todos os animais. E nesse documentário ele vai mostrando, né, a importância do cupim para todo o bioma, e que é uma característica do Cerrado também. No mais, acho que sobre a conservação, o que eu posso trazer, né, para o trabalho do Cerrado é que sim, é um bioma que foi um pouco esquecido durante algum tempo, mas que hoje existem medidas, né, que vêm a proteger esse bioma que é tão grande, mas que ao mesmo tempo é tão pouco falado quando o assunto é conservação ambiental. Parece que meu alarme da moto está tocando. Pronto. Mas ela está lá. Mas vigia a moto. Se precisar, pode ir vigiar a moto. É porque aqui nessa região, igual a internet da Mariana caiu, a gente mora próximo.
O GPS aqui também é meio doido. Eu acho que o seguro achou que eu tinha tirado ela daqui e tocou ali, desculpa. Mas no mais é isso, gente. Ok, Rednilson. A Mariana, ela realmente não está, não? Oi, não sei se vocês estão me ouvindo. Oi, estamos, Mariana. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema desse cerrado, né? Que a gente deve ressaltar bastante as queimadas que tem nesse bioma, que são muitas, né? E isso está prejudicando muitas espécies, né? Acabando entrando em risco de extinção. Apesar de muitas espécies desse bioma ter o poder se adaptar a esse tipo de ambiente, mas são tantas queimadas que prejudicam esse tipo de adaptação, né? Mas é isso mesmo, sobre a mal, igual o Will falou, que ninguém fala mais, aí não investe e acaba degradando esse bioma. Ô, Lu, e isso que a Mariana está falando é muito importante, porque realmente, né, a gente da biologia sabe que a vegetação do cerrado é uma vegetação que até para aquela quebra da dormência das sementes de várias espécies necessitam da chama, do fogo, da queimada. É um bioma que pega fogo. A gente pode até citar de vegetação a macaúba, é uma palmeira que ela tem uma coraça que vai se formando, né, da própria inserção ali das folhas, que é uma proteção contra a chama. Então, por muitos anos, a gente ouviu falar, o cerrado está pegando fogo, mas o cerrado já pega fogo mesmo, é normal. E dos últimos anos para cá, dos últimos 35 anos, o cerrado se tornou um hotspot de conservação ambiental, justamente porque grande parte dele começou a ser explorado com pastagem, plantações não nativas, né? E é tão engraçado, Lu, que o cerrado, como o Red falou, ele é rico em alumínio, o que não é tão interessante para algumas culturas, né? E o ser humano é um bicho tão... assim, quando o assunto é fazer o errado, a gente dá um jeitinho, né? E que eles aplicam cal no solo para dar uma neutralizada nesse alumínio. Eu também vou tentar mandar isso lá no grupo, porque realmente é muita coisa para se falar nos nossos 15 minutos. E aí, para não estar prejudicando o andamento do trabalho, eu estou tentando ser um pouco mais sucinto. Ok, mas manda lá no grupo da Biogeografia. Pode deixar. Tá, que eu também tenho acesso. É isso mesmo que vocês estão falando. Na verdade, tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica são os que mais sofrem, os biomas que mais sofrem aqui no Brasil do ponto de vista de ação humana, né? E, como vocês disseram, ele é o segundo em biodiversidade. 5% assim, de toda a biodiversidade do planeta está no Cerrado. Então, é muito importante tudo isso que vocês estão falando, né? De realmente, assim, criar-se, né, uma consciência. É isso que você está falando do ponto de vista que o ser humano, para poder fazer errado, ele faz bem, né? É incrível. Infelizmente, isso é todos os biomas, né, gente? E é difícil na hora que a gente fala de proteção de um, a gente está, na verdade, está falando de proteção a nível de todos os biomas, né? Todos são importantes, a gente não pode valorizar nenhum a mais em detrimento do outro. Mas destacar isso, né? Porque, como vocês comentaram, realmente, em termos de presença é vasta, mas do que resta, né? Isso que a gente deveria ter consciência e cuidar, né? É muito legal, é muito bonito. Todos esses biomas, e esse em particular, também tem suas características muito, muito particulares, né? Alguém quer mais comentar alguma coisa, alguma pergunta? Não? Então... Acho que é só isso mesmo. Muito obrigada. Okay. Eu que agradeço, Mariana. E no final deu tudo certo, tá vendo? Que bom. Então, vejamos. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui do próximo. Deixa eu ver aqui. Aí, dá pra gente agora, nós vamos para mais um e depois a gente vai pro intervalo, tá bom? Dá certinho. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui pra mim o quarto sino Pantanal, do grupo da Tainara, ok?
Ok, Lu, aí você põe um segundo slide, por favor. Tá, eu substituí aqui. A gente vai... Deixa eu ver se ok. tem aqui. Não tem. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou até passar. Você sabe de algum detalhe que só para confirmar se é o que vocês querem mesmo? Posso passar? Qual? É o segundo, para ver se é esse mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é o terceiro. É o segundo, isso. É o segundo. Não é esse, eu acho. Não. É o outro. Acho que é o 2 mesmo. Lu, dá uma olhada pra gente, por favor. Ok, tudo bem. Ah, o de vocês é o que eu numerei, né? Isso. Ah, entendi. É porque teve um que eu substituí e teve outro que eu numerei. Então, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Biogeografia. Aqui, ó. Pantanal 2. Tainara 2. É isso mesmo. O de vocês eu numerei. E o outro é o da Caatinga, que aí, na verdade, eu substituí. Deixa eu ver aqui. Olha, é esse. Não, o segundo Esse slide. mesmo, Lu. É esse mesmo? É esse mesmo. É esse. Então tá, deixa eu só anotar aqui. Pantanal. Os nomes, Lu, eu coloquei no último slide. Aí, então. se você quiser já anotar, né? Por favor, me fale. Vai ser a Grazi. Boa noite, gente. Boa noite. Eu, Tainara. Ok. A Samira. Boa noite. E a Valesca. Valesca. Ok, meninas. Boa noite a vocês, viu? Então, deixa eu só anotar aqui o horário. Ok, podem começar. Boa noite, o nosso trabalho é sobre o Pantanal. A palavra Pantanal, ela teve sua origem como referência ao pântano, por contar com a maior planície alagada do mundo. O Pantanal, ele é o menor bioma brasileiro, mas ele tem uma riqueza de espécies muito grande. Ele fica localizado no Mato Grosso, com 7% de abrangência, e 25% no Mato Grosso do Sul. E uma parte dele não é no próximo, Lu. Próximo? Então, vou aproveitar só um minutinho que fez um barulho aqui de alguém entrando. Deixa eu ver quem que é aqui. Ai, não fez. Eu ouvi demais. Isso aí. Aí, como eu estava falando, ele fica localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele também tem parte na Bolívia e no Paraguai. A região é uma planície aluvial influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve uma fauna e flora de grande abundância e beleza. O Pantanal, ele possui no Brasil uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, nos estados, né, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e abriga uma grande biodiversidade de espécies de flora e fauna. Em 2000, ele foi considerado pela Unesco, teve o título de reserva da biosfera mundial, e ele é um bioma que possui fronteira com a floresta amazônica ao norte e com o platô do Brasil central a leste, possuindo quase 2% do território nacional. Aí você pode passar, por favor. Ok. Tá, a flora dele, ele tem uma vegetação com um mosaico de matas, cerradões e savanas, isso porque tem influência direta com outros importantes biomas brasileiros, como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. As espécies dele, né, são o cambará lixeira, a canjiqueira e carandá. Se estabelecem em campos inundáveis de diversos tipos, incluindo os brejos, as lagoas com plantas típicas, como os camalotes. A flora pantaneira, ela tem alto potencial econômico como pastagem nativa, devido à formação de pastos naturais dentro do bioma, e como uso de plantas apícolas, comestíveis, taníferas e medicinais. Nas beiras dos rios, há uma mata de galeria, ou a mata ciliar, que atua protegendo o rio, retendo o sedimento e regulando os ciclos hidrológicos. Com espécies vegetais como o tucu, o genipapo, o cambará e o pau de novato, perfeitamente adaptados às áreas mais
úmidas, e dessa forma pode-se dizer que o Pantanal possui contribuições de outros, como os biomas brasileiros que eu falei, o Cerrado, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, além do Chaco e da Mata Chiquitana da Bolívia. Você pode passar também, por favor. Foi, porque o meu tá travado. Aqui passei. Tá? Agora escrito. Agora, isso. Ok? Isso. Na parte daqui, esses são os caradanzais, que é um campo inundável com campões de dominância do carandá, e tem uma palmeira de chaco, com folhas de forma de leque, parente da camaúba do Nordeste, e com a madeira utilizada para cercas e construções. Pode passar também. Aqui são as vitórias régias, que são as maiores plantas aquáticas do mundo, e a superfície da folha ela apresenta uma intricada rede de canais para o escoamento da água, o que também auxilia na sua capacidade de flutuar, até mesmo chuvas bem fortes. Pode passar também. Aqui são os ipês, que muitas vezes chamado de pau de arco, ele possui propriedades medicinais, sendo a casca em estudo para tratamentos. Pode passar também, por favor. E essa última imagem aqui é uma imagem bem típica do Pantanal, que são a fauna, a flora, né, meio submersa na água. Pode passar e a Grazi vai falar um pouquinho. Ok, obrigada. Eu vou falar sobre o clima, que é predominantemente o tropical, marcado por altas temperaturas, com um regime pluviométrico que apresenta duas estações bem definidas, uma chuvosa, que vai de outubro a março, e uma seca, que vai de abril a setembro. Essas estações de chuvas e secas são bem definidas, e a estação chuvosa é no verão, enquanto a estação de seca é no inverno. O índice pluviométrico do Pantanal é em torno de 1.100 milímetros por ano. O clima é quente praticamente todo ano, com a temperatura média anual de 24 graus. Pelo visto é a Julesca, né, de São Paulo. No verão, a média é de 33 graus, enquanto no inverno é em torno de 16. Acho que essas coisas acabam... Só um minutinho, Grazi. Só para pôr na mesa mesmo, assim, só um melancia, um abacaxi, uma uva, uma ameixa, um pouquinho de maçã. O que é que vocês... Grazi, agora ativa só o seu microfone. Sim. Aí. Eu coloquei mudo para todo mundo? Tá, eu já ativei aqui. Então tá bom. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% no inverno e 75% no verão. Aí agora sobre o solo, pode passar, por favor. O solo do Pantanal é principalmente arenoso e argiloso, associado à baixa declividade, aos muitos rios, que contribui para o seu alagamento. O nível dos rios e lagoas aumenta, provocando enchentes e se torna um enorme alagado. O Pantanal, aproximadamente 58% de florestas inundáveis, além de campos como brejos, lagoas e vazantes. Ele tem momentos extremos de excesso de inundação e de falta de umidade no solo no período seco. Essas mudanças anuais ocorrem alterações tanto na paisagem natural quanto nos atributos químicos do solo, por existirem águas paradas e correntes, temporárias ou permanentes, e o solo é predominantemente profundo, pouco estratificado, lixiviado e pobres em resíduos orgânicos. Eu tentei abreviar ao máximo porque a Tainara, o dela está muito grande. Pode passar, Samira, por favor. Ok. Boa noite. Boa noite, Samira. Então, eu vou falar um pouco da fauna, né? E hoje é uma das maiores riquezas que o Brasil, depois da Amazônia.
A fauna e diversidade do Pantanal está associada ao regime das inundações que mantém grandes áreas alagadas por períodos que variam entre 6 a 12 meses. Muitos vertebrados invadem a planície e na estação da seca, para explorar a abundância de alimentos, depositam criadas pelas enchentes. Animais migratórios chegam ao Pantanal durante a época de cheias para a reprodução e a procura de abrigo. Apesar da importância do ecossistema, o bioma possui apenas 4,6% de áreas protegidas por unidades de conservação e vem sendo seriamente impactada por queimadas e por atividades agropecuárias extensivas. O cenário hoje prejudicado não só na fauna e flora do Pantanal, como também toda a dinâmica produtiva de sustento das comunidades regionais, sendo essencial ao estímulo a programas que preservem essa maravilhosa região. Pode passar, por favor, Lu. Aí eu vou falar um pouco também dos principais, né, os animais desse bioma, que é a arara azul, o tuiuiu, que é uma ave, né, também conhecida como jaburu, o jacaré do Pantanal. Pode passar, Lu, por favor. Pode passar. Só para a gente apreciar a imagem aqui. Jacaré, né, do Pantanal. E a famosa onça pintada. E também a sucuri amarela. Vou falar um pouco das curiosidades, que o Pantanal foram os povos indígenas Charaés que deram origem ao primeiro nome do lugar, Mar dos Charaés. Eles se concentravam nas nascentes do rio Paraguai e, segundo as informações, eram possuidores de muito ouro e prata. É uma região em que se formam pastos naturais, a criação de bovinos e tornou uma importante atividade econômica para o lugar. Além da pecuária, a pesca e o turismo, uma importante atividade econômica para o lugar. Perdão, estou repetindo. Tem levado muitas pessoas para o Pantanal, aquecendo a economia local. Um dos passeios mais famosos é o Xalana, típica embarcação da região. Ela tem fundo plano e grande porte, sendo muito utilizado para o transporte de pessoas nos rios pantaneiros. Comemorando o Dia do Pantanal, existe um dia do ano que é comemorado o Dia do Pantanal, em memória ambientalista Francisco Anselmo de Barros, que deu sua vida pelas questões ambientais. Na região, em 2008, foi estabelecido o dia 12 de novembro como seu dia oficial do Pantanal. Com a proibição da pesca ao dourado do Mato Grosso do Sul. A espécie, uma das mais procuradas pelos visitantes, está totalmente protegida no Pantanal brasileiro. Isso se dá porque em Mato Grosso o dourado também é protegido. Pode passar, por favor. A decoada, fenômeno característico da região, que se dá de fevereiro a maio, apesar de causar a mortalidade de milhares de peixes, é considerada importante para a continuidade do Pantanal. Ela é responsável pelo ciclo de renovação da planície, apontando novos nutrientes. Decoado ou decoada é um nome popular que se dá no Pantanal aos eventos anuais de alterações naturais da qualidade da água durante a fase hidrológica de enchente, cuja intensidade varia de acordo com o clima e os padrões de inundações anuais. O Pantanal chega a ser equivalente
a de todo o estado de Santa Catarina e de 4 países europeus, Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda. O Pantanal possui mais peixes do que os rios da Europa juntos. Os pantaneiros costumam ferir um boi para atrair as piranhas e possibilitar que o resto do rebanho consiga atravessar as áreas alagadas em segurança. Dados recentes apontam o número de habitantes do Pantanal em 3 milhões de pessoas. Agora a Tainara vai dar continuidade. Ok, deixa só antes, que fez barulho aqui, acho que a gente esperando. Aí é o Felipe. Entrou. Eu já vou colocar, tá? Que aí atrapalha menos. Isso. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou tentar dar uma resumida para não tomar muito tempo. Vou falar um pouquinho da biogeografia e conservação. Hoje o bioma, né, ele também é ameaçado pelas atividades humanas, sobretudo a pecuária de corte e a pesca, mesmo sendo profissional esportiva. As principais atividades econômicas da região, então eu vou citar um pouquinho do que aparece geralmente, que influencia, que pode ser a pecuária extensiva, a pesca predatória e a caça ao jacaré, tem um garimpo de ouro de pedras preciosas, o turismo e migração desordenada e predatória, o aproveitamento dos cerrados, e tem também o plantio de cana-de-açúcar, que acaba provocando, né, um dano na preservação ambiental e o grande perigo para a contaminação dos rios. Você passa, por gentileza? Ok. Eu vou falar um pouquinho da situação atual, que hoje, querendo ou não, o Pantanal está passando por uma fase mais crítica, devido às comparado às últimas décadas. Ele está enfrentando essas maiores secas históricas recentes, que tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. A atual situação do Pantanal, que é a maior área úmida continental do planeta, preocupa bastante justamente por isso, porque por ser considerada a maior área úmida, o fato dela estar passando por esse período de seca e de queimadas, infelizmente, está preocupando bastante os ambientalistas. Foi constatado que nos 7 primeiros meses desse ano, que é comparado ao inverno, né, que é o período mais seco da região, ele atingiu o menor nível em quase 5 décadas, o Rio do Pantanal. A chuva foi escassa, o desmatamento cresceu e acabou que os incêndios aumentaram. A fiscalização por parte do poder público também deu uma diminuída no início desse ano. O INPE, que é um instituto, né, que faz pesquisas espaciais, apontou que os primeiros 7 meses de 2020 foram os que mais registraram queimadas, com um comparativo ao mesmo período de anos anteriores, desde o fim de 90, que foi quando eles começaram a monitorar os focos de calor no Brasil. Você pode passar, por gentileza? Um pouquinho da situação atual, que fala que o mês de julho foi o mês em que o Pantanal mais pegou fogo nos últimos 22 anos. De acordo com o INPE ainda, foram registrados aproximadamente 1.684 focos de queimadas. A situação vem afetando o bioma desde o curso natural dos rios, que teve a baixa do rio Paraguai, a perda da fauna, a flora, que querendo ou não são incalculáveis, e a grande parte da destruição deixadas pelas queimadas. Algumas cidades que são do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, os estados que abrigam o Pantanal, tiveram uma consequência muito grande nesse período, e as regiões ficaram totalmente encobertas por fumaças. Isso acabou que piorou o problema com quem tem problema respiratório, acabou piorando os moradores da região, e querendo ou não, com o coronavírus, né, agravou ainda mais a situação. Hoje, o Pantanal ele pode piorar ainda mais com o fenômeno climático Laninha, que ele provoca o resfriamento das temperaturas médias do oceano e acaba por trazer invernos mais pesados e grandes secas ao redor do mundo. Você passa, por gentileza, aluno? Eu vou falar um pouquinho, bem resumido, da expansão do desmatamento. Eu quis trazer esse dado porque ele acaba complementando toda a situação do Pantanal. De acordo com o INPE, até o ano passado foram desmatados quase 24.915 quilômetros quadrados. Isso equivale a 4 vezes a área de Brasília. Foi um levantamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Cerca de 40% do desmatamento no Pantanal pode ter ocorrido de forma ilegal.
não foi identificada nenhuma autorização ambiental com relação a isso. De acordo com o MAP Biomas, que é uma parceria entre algumas universidades e ONGs, o alerta de desmatamento do Pantanal foi mais que quadruplicou nesse último ano. Entre janeiro e maio de 2019, foram 64 alertas validados. Então, deu uma estimativa de 2.393 hectares. Nesse mesmo ano, foram 61 alertas, correspondendo a 11 mil hectares desmatados. Você passa, por gentileza, Lu? Falar bem rápido do agronegócio, que também é uma questão que afeta bastante o bioma, que com a expansão hoje, né, no desmatamento na região, é justamente pelo crescimento do agronegócio. Então, há décadas, o bioma convive com a produção expansiva de gado. O levantamento do Instituto SOS Pantanal apontou que cerca de 15% da área foi convertida em pastagem. Então, acaba que os produtores, né, com essa facilidade, às vezes, de um tipo de plantação específica, que são os capins exóticos, eles aproveitaram da oportunidade, eles acabam desmatando parte do Pantanal para poder fazer essa plantação, para ter essa pastagem, e acaba que ameaça a vegetação toda do Pantanal no geral e prejudica a biodiversidade do bioma. Você passa, por gentileza, Lu? E agora, entrando numa situação que está bem complicada atualmente, que é referente às queimadas, os especialistas afirmam que a imensa maioria de incêndios que têm ocorrido no Pantanal, alguns acreditam que a maioria deles são causadas pelo homem. Por quê? Hoje, o fogo natural que acontece porque o Pantanal ele queima naturalmente em algumas épocas do ano. Geralmente são causados por raios, períodos de chuva. Só que como não tem chovido ultimamente e não tem esses períodos, então acaba que não tem como o Pantanal pegar fogo naturalmente. Então, ele é associado ao homem. São vários fatores somados que levam à situação dessas queimadas, que eu até citei anteriormente. Existe o uso do fogo para renovação de pasto, que também é citado como um dos motivos, porque tecnicamente é uma queimada controlada, mas que, na maioria dos casos, pode perder o controle e acabar o que está acontecendo. E existe uma dificuldade muito grande por os responsáveis, porque não tem como descobrir a origem do fogo, mesmo com as denúncias dos focos dos incêndios, mesmo sendo criminosos, a gente não tem pessoal suficiente para poder fiscalizar e conseguir dar um jeito. E a multa também que é aplicada, eu acho irrisória, pelo dano que é causado. Você passa, por gentileza, Lu? E colocando assim, uma questão que estava no último slide também, né? É porque mesmo que os animais eles consigam escapar da queimada, eles enfrentam a escassez, no caso da comida, né? E isso acaba prejudicando bastante o bioma. Citar bem rápido alguns dos principais animais que são afetados, claro que são vários, mas para não estender muito, a gente tem a onça pintada, o jacu de barriga castanha, que além do desmatamento e a caça ilegal, são algumas principais razões de uma possibilidade de extinção, a arara azul, que está ameaçada pela caça, o comércio clandestino, a degradação do habitat natural, o cervo do Pantanal, e aí fala que estima 60% da espécie já foi extinta devido à caça e perda do seu habitat. A ariranha, também conhecida como a onça d'água, né? Referente à extinção principal pela perda do seu habitat. Passa, por gentileza, Lu. A anta, que é conhecida como tapi, ela é um animal bem vulnerável e sofre as consequências da caça ilegal, da perda do habitat e até mesmo dos atropelamentos. E a arara azul, que consome principalmente os frutos do acuri, faz ninhos em árvores ocas, né, do manduvi, porém são árvores muito grandes e velhas. Então acaba que o fogo consome a frutificação, as árvores, e deixa a espécie sem alimento e sem lugar para fazer ninho. Você passa, por gentileza? Eu quis trazer uma imagem, né, de como era antes e como está sendo agora, a parte do Pantanal. Pode passar, Lu. Algumas imagens vistas por câmeras, né, dos focos das queimadas que aconteceram esse ano. E passa para mim, Lu. Resumindo que, querendo ou não, mesmo que o Pantanal hoje seja um bioma que ele queime naturalmente, ele tem um poder de regeneração muito alto comparado aos outros locais.
Só que não adianta, se a gente não cuidar do bioma, se a gente não tomar uma iniciativa e as queimadas continuarem acontecendo e as outras questões são agronegócio, desmatamento, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Algumas pesquisas revelaram que mesmo com ele sendo um bioma que se recupera um pouco acelerado, se a gente não cuidar agora do que está acontecendo, ele pode demorar aproximadamente 50 anos para conseguir voltar ao que era. E eu trouxe uma imagem que eu achei bem bacana de um pôr do sol na região, para confortar um pouquinho, devido a esses últimos dias que vem acontecendo. E é só, Lu, por enquanto. Obrigada. Ok, eu que agradeço. Quero saber se tem alguém que queira fazer pergunta. Já foi até para o intervalo, sabe? Né? Meninas, gostei muito. Infelizmente, né? Pena que a gente tem que realmente colocar essa parte de acontecimentos e problemas, prejuízo aos biomas, né? E o Pantanal não é diferente, né? Muito pelo contrário, tem sofrido aí juntamente com tantos outros. Então vamos para o nosso intervalo agora e depois a gente retoma, que ainda tem um grupo da Mata Atlântica e da Caatinga, tá bom? Beijão para você. Ok, obrigada, Lu.